Oi, gente! Hoje eu e o meu grupo viemos apresentar dois movimentos artísticos e literários importantíssimos, que são o parnasianismo e o simbolismo. Vou falar um pouco sobre o contexto do parnasianismo. Bom, primeiramente, o parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França na metade do século XIX e acabou se desenvolvendo na literatura europeia e posteriormente chegou aqui no Brasil. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo. Por quê? Porque representou a valorização da ciência e do positivismo. Bom, como eu já tinha dito antes, o parnasianismo foi um movimento que surgiu na França no final do século XIX. Dentro desse movimento, ficou conhecido um grupo de 4 poetas importantíssimos, que foi Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Vicente Carvalho e Olavo Bilac. A linguagem do parnasianismo é composta por diversas características, como clássica, ela é objetiva, racional, impessoal, refinada, descritiva e realista, como podemos ver nos poemas e em suas obras, o detalhamento em seus versos e a objetividade, pois o eu lírico escreve de forma coerente para querer relatar a realidade das coisas. Bom, ela busca também a perfeição estética e o culto à forma, utilizando assim um vocabulário raro e recursos como a metrificação, versificação, estruturas poéticas fixas, soneto, por exemplo, soneto que é o poema de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, rimas ricas, raras e perfeitas. Dentre os poetas parnasianos, houve a citação deles quanto ao movimento. Segundo Alberto de Oliveira, a principal característica do parnasianismo é o culto da arte pela arte. Segundo Raimundo Correia, sua temática gira em torno da natureza, de elementos de cultura clássica e da descrição de objetos. Nos versos de Vicente de Carvalho, que é outro poeta parnasiano, apresenta temas como amor, a morte, a natureza e também, em especial, o mar. Por último, e mais importante dos poetas parnasianos é Olavo Bilac, que defendeu a estética parnasiana, cuja principal preocupação era o formalismo e o culto ao estilo, empregando uma linguagem elaborada, constituída por um vocabulário repleto de referências à cultura greco-romana. Agora, iremos aprender mais um pouquinho sobre o parnasianismo no Brasil e algumas características e também algumas obras. Bom, vamos de característica. O parnasianismo dedicou-se apenas na forma da poesia. Não há produções parnasianas em prosa ou em dramaturgia. Bom, a arte pela arte é um dos principais horizontes criativos, que dá liberdade de qualquer compromisso com a realidade social ou com intenções morais e públicas de qualquer tipo. No parnasianismo, a objetividade e a pessoalidade são antirromânticos, que buscam uma lírica com os traços subjetivos, como objetos, paisagens, personagens. Os personagens mitológicos são frequentes nos seus poemas. O culto, a forma, a erudição e rigor buscam o aperfeiçoamento nos padrões tradicionais da rima. Mas a popularidade parnasiana se deve principalmente à disseminação dos preceitos parnasianos no Brasil, feito pelo cronista, professor crítico literário Arthur de Oliveira. Ao chegar em terras brasileiras, a impessoalidade do parnasianismo europeu deixou de existir com rigidez. Adquiriu tons menos impassíveis. O vocabulário bem acabado e rebuscado, entretanto, mantiveram-se bem como consequências e utilização da linguagem. Olavo Bilac escreveu poesias Via Láctea, Sarva do Fogo, todas em 1888, e um pouco mais à frente, tarde, 1919. Vamos agora analisar uma pintura parnasiana. Bom, vemos em destaque o erotismo e a sensualidade feminina, e também o apelo à tradição clássica, devido às referências à mitologia grego-latina. Simbolismo é um movimento literário da poesia e de outras artes que surgiu na França, no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Em 1893, o poeta brasileiro catarinense João da Cruz e Souza
conhecido como Cruz e Souza, publicou 2 obras que foram consideradas do marco do simbolismo no Brasil. Foram elas Broquéis e Missal. E escreveu ainda Tropos e Fantasias, poemas em prosa junto com Virgílio. Os poemas apresentados por Cruz e Souza têm como característica a tendência à sensualidade do indivíduo, o individualismo, um certo desespero e a preferência pela cor branca. O Horror dos Vivos, de Cruz de Souza. Ao menos junto dos mortos pode a gente crer e esperar na alguma suavidade, crer no doce consolo da saudade e esperar no descanso eternamente. Junto aos mortos, por certo, a fé aderente não perde a sua viva claridade. Canta as aves do céu na intimidade, no coração o mais indiferente. Os mortos dão-nos paz intensa à vida. Não há lembrança vaga, indefinida, dos seus feitos genitais, nobres e altivos. Nas suas lutas vão ao tenebroso mundo. Os mortos são ainda o bem profundo, que nos faz esquecer o horror dos vivos. As características do simbolismo envolvem, sobretudo, os aspectos místicos, espirituais, intuitivos e transcendentais da literatura simbolista. Os escritores simbolistas buscavam compreender diversos aspectos da alma humana, compondo obras que exaltassem a realidade subjetiva. De tal modo, é notório nas obras simbolistas a fuga da realidade, característica manifestada por uma linguagem expressiva, impressiva e vaga. Oposto do realismo e naturalismo, a subjetividade do escritor simbolista propõe a valorização do eu, da imaginação e da realidade subjetiva, em detrimento das descrições da realidade objetiva e de questões sociais, abordadas nos movimentos anteriores. Assim, o simbolismo vem negar a lógica e a razão. Que, anteriormente, foi bem explorada por artistas realistas, naturalistas e parnasianos. Bom, hoje venho falar um pouco sobre a obra caracterizada como O Beijo. É um quadro do pintor Gustav Klimt e foi criado entre mais ou menos 1907 e 1908. A composição do quadro sugere mais de 2 possibilidades de entendimento, de interpretação. E uma quer dizer felicidade da união erótica, e a outra questiona a identidade de 2 pessoas e de 2 sexos. Para Gustav Mattenkloth, que é outro pintor, esse traço é recorrente nos desenhos de Klimt, em que ele diz a seguinte frase: mulheres em trajes longos, estreitos como cintas elásticas, escondem a diferença feminina do corpo para simular o que lhes falta, tornam-se símbolo daquilo que não tem, um fetiche na câmara dos apetrechos dos prazeres. E essa foi uma obra bastante famosa do simbolismo, em que ele faz um duplo sentido e é uma obra muito bonita. Bom, isso faz um pouco de sentido com a realidade. Por quê? Hoje, infelizmente, há os padrões de beleza, em que a sociedade mesma impõe, em que mulheres têm que seguir eles para ser, entre aspas, adequadas para a sociedade de hoje. As mulheres usam cintas para apertar a barriga, para apertar a cintura, para não mostrar o corpo do jeito que ele é. Nós, mulheres, nos submetemos a padrões, em que, infelizmente, mexe com a nossa cabeça. E temos que seguir ele para nos sentir adequada, para nos sentir bonita. E não podemos mais, hoje em dia, nos sentir bonitas do jeito que a gente é. De tanto tempo atrás para cá, ainda não conseguimos nos amar do jeito que somos, do jeito que fomos feitas. E, infelizmente, nós fazemos mudanças, cirurgias,
ou não nos vestimos do jeito que queremos por medo do que as pessoas vão achar, não fazemos o que queremos por medo do que as pessoas vão achar também. E isso é triste, porque no século XXI não podemos, de forma alguma, fazer o que queremos, por medo do que as pessoas vão achar de nós. E esse quadro está exposto em Viena, na Galeria Belvedere, na Áustria. Em 1993, o poeta... As características do simbolismo envolvem, sobretudo, os aspectos místicos, espirituais, intuitivos. Ai, meu Deus, transcendentais, meu Deus. Bom, o parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França na metade do século XIX e acabou se desenvolvendo na literatura europeia e posteriormente chegou aqui no Brasil. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização... Como podemos ver na pintura parnasiana, a imagem a seguir destaca-se pelo erotismo e sensualidade, lembrei. Simular o que lhes falta. Tornam-se símbolo daquilo que não tem, um fetiche na câmara dos apetrechos dos prazeres. E é isso. O quadro foi exposto em Viena, na Galeria de Belvedere, na Áustria. Meu Deus, eu errei tudo, depois o áudio tá prontíssimo.